Ei, com Gilberto Gil! Fala pessoal, meu nome é Lucas. Que foi, Vinícius? Você tá triste? Não quero falar disso. Poxa, tá todo mundo aqui vendo esse canal falido. As duas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão vendo que você tá triste, cara. Todo mundo se preocupa com você, cara. Tão importante. O que foi? Eu tô com muita saudade do Gil. O Gil? O Gil do Vigor? É o Gilberto Gil. É que a gente foi no show dele ontem. Eu tô muito triste porque eu tô com saudades. Foi muito legal. Porque hoje em dia está aqui já na realidade de novo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas. De novo? Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas. E aqui é o Vinícius. E nós somos ambos estudantes de Biologia na Universidade Federal do Paraná. E estamos aqui para poder entregar o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Porque sempre vou lembrar que... De shot em shot, andar com fé eu vou. Café não costuma fé. E o conhecimento é entregue sem hierarquia Mas ou o julgamento. falha. Não, o conhecimento nunca falha. E hoje, pessoal, a gente trouxe um shot especial sobre Gilberto Gil. Isso! Esse episódio é totalmente dedicado ao Gilberto Gil. Mesmo ele não dando a mínima pra gente. Como vocês viram no começo do vídeo, a gente tava curtindo. Tava curtindo na grade. Assim, olhando assim pro Gil. É. E hoje, o tema do nosso shot é... Hibernação. Nada. Mas não se confundam. A gente vai explicar um pouquinho do que é hibernação e o porquê a hibernação não é aquilo que a gente pensa. Os ursos vão pra mato, pega todos os tipos de planta, de comida, vem com o saco e vai pra caverna. Não é isso não, meus amigos. Tem muito mais atrás disso. É, e tem até alguns cientistas que falam que o urso não hiberna. Então a nossa vida toda foi uma mentira. Faça, por favor. Faça, por favor, que eu não tô cansado de ficar mentirada. Não gosto de mentir a verdade. O urso é hiberne, ponto. Aqui estamos vendo um conservador que não consegue ver o mundo mudar, os novos conhecimentos chegando, né? A rapaziada esperta chegando. Esse aqui é o conservador. And that's it. Começando bem no basiquinho, o que a gente imagina, hibernação é um processo que alguns animais que vivem em ambientes um tanto quanto extremistas, como frio extremo, com falta de comida, adaptam seu metabolismo, seus comportamentos, sua realmente vivência nesse período de hibernação para que eles possam sobreviver em momentos um tanto quanto estressantes metabolicamente falando. E além disso, a hibernação nada mais é do que um estágio de torpor prolongado. Mas o que é torpor? Primeiramente, tem que lembrar que isso é um processo evolutivamente favorável. Foi trazido durante a evolução, durante milhões de anos, né? E, como o Vinícius falou, a hibernação é composto de um estágio de torpor. Mas o que seria isso? Foi a pergunta que ele fez para mim. Estágio de torpor é um momento fisiológico temporário em que as atividades metabólicas e fisiológicas e a temperatura corporal ficam baixinhas, a frequência cardíaca diminui, todo o metabolismo desse bicho diminui, né? É basicamente o Vinícius segunda-feira de manhã. A genética não é pra mim não, pessoal. Não é não, mas eu só falo com quem passou em genética. Eu só falo com quem passou em todas as matérias, menos fisiologia animal. E esse estágio de torpor, ele ocorre em condições ambientais que não são tão favoráveis, são momentos adversos, frio, extremista, porque eu não trabalho com extremista. Mas em Curitiba, né, mais hibernam porque eles são animais curitibanos verdadeiros e não sentem frio. O Gilberto Gil ontem tava quase hibernando no frio. Tava ruim. Não aguentou. Tava Veio da Bahia, do calor. Tinha aquecedor no palco, é dose. É dó. Então, o organismo mais pensado, a gente pensa, tá, hibernação é aquele urso do pica-pau, né? Aquela coisa que vai pra caverna, gordinho, come muito e vai pra lá. E o urso pardo, ou ursus actus, urso pardo lá norte-americano, que a gente bem conhece, é aquele que diminui, assim, ele diminui a frequência cardíaca dele para apenas 8 batimentos por minuto durante os processos hibernatórios. Eles chegam a inspirar apenas uma vez por minuto durante a hibernação. E além disso, a temperatura corporal deles cai, mas não cai tanto. Tem alguns outros tipos de hibernação que é realmente cai muito mais intenso essa queda de temperatura corporal. Mas tá bom, Vivizinho, Cuca. Eles ficam hibernando, então o metabolismo deles está lá embaixo, eles ficam dormindo. Né? Tira energia da onde? Da tomada? Da onde que eles tiram? Já que eles não estão se alimentando, eles não estão nem ingerindo água, ou nem excretando essa água.
que ele consumiu. Então, da onde que tá vindo a energia necessária durante esse jejum? Então, e a resposta que eu dou é basicamente eles tiram essas energias dos seus lipídios. O que é lipídio? São as gorduras do corpo dele. O urso é um bicho bem gordo, né? Então tem muito lipídio, muito ácido graxo. Então, esses lipídios são quebrados durante o processo de beta-oxidação, que a gente vai explicar um pouco melhor mais para frente. Mas para o urso entrar no estágio de torpor, durante o estágio de hibernação, existe uma mudança de comportamento que esse urso começa a adquirir por meio de 2 hormônios, a insulina e a leptina. Esses hormônios modulam o comportamento do animal antes da hibernação. Vão fazer com que o urso se alimente muito mais antes desse período longo de jejum. Então, tem uma mudança de comportamento antes da hibernação. Eles começam a comer muito, comer o que vier pela frente. Então, se tiver um ser humano na frente, se tiver o leão e a Nilce na frente, vai comer o leão e a Nilce. A hibernação, esse momento pré-hibernatório que o Lucas comentou, é caracterizado pela hiperalimentação. Eles comem de tudo e é estimulado basicamente por 2 hormônios principais, né? E a insulina, que é um desses hormônios, como na gente, quando tem muito açúcar no sangue, a insulina é um hormônio que mobiliza as células e cascatas para que esse açúcar seja assimilado pelo nosso corpo. No caso dos ursos, a insulina ajuda no processo de lipogênese, que é a síntese de lipídios, de triacilgliceróis, que são armazenados nas células de estoque, os adipócitos, que são células que armazenam moléculas de gordura como reserva. E a leptina, ou o conhecido hormônio da saciedade, basicamente ele não é efetivo durante esse período pré-hibernatório dos ursos. Os canais de leptina eles ficam bloqueados durante o período de hiperalimentação para que os ursos não se sintam saciados, então eles nunca vão parar de comer. Ele come e se sacode. E basicamente a ação desses hormônios é estimulada por um fator chamado fotoperíodo, que é no caso dos ursos do inverno, que daí o sol tá mais diferenciadinho, tá mais escondidinho o sol. Esse fator solar, esse fator temperatura, luz, ativa cascatas que ativam ou inativam esses hormônios no caso. Então a insulina faz o armazenamento da gordura e a leptina faz com que o urso fique insaciável e coma insanamente. E agora a gente vai falar um pouco sobre o processo que faz com que esses lipídios, essas gorduras corporais, virem realmente energia, que é o processo de beta-oxidação, como o Lucas havia comentado agora há pouco. Beta-oxidação nada mais é do que a quebra desses lipídios para gerar compostos energéticos, como o ATP e moléculas de NADH, que doam elétrons para fazer, toda aquela coisa. Então a beta-oxidação nada mais é que a quebra desses lipídios para gerar compostos energéticos. Ele pode ser equiparado, de certa forma, com a glicólise, que é a quebra dos carboidratos, do açúcar, para gerar moléculas energéticas como o ATP. Então, basicamente, essa beta-oxidação é muito presente durante a hibernação, porque, obviamente, os animais não comem, né? Então, essa reserva é utilizada para gerar energia. Na vida real, a principal fonte de energia é o açúcar, a glicose. Mas, nesses momentos, vira Mas uma molécula mais energética, né? Mais reduzida. Glicólise. Na água acho legal. Na água. Tá bom, Vinícius, eu entendi. Ai, que medo! Realmente tem que fazer os triacilglicerídeos ficarem armazenados. Eu já entendi isso. Mas o que eu não entendi, da onde que sai a água? Porque assim, poxa, tem que tomar água, todo mundo tem que tomar água. E da onde que sai a água? Aqui, ó, a pulseirinha do jogo do Gilberto Gil. Primeiro, vamos falar de uma coisa. Temos que falar disso. Temos que falar do quê? Vocês sabem que o oxigênio é o aceptor de elétrons final. E é isso, basicamente. Durante a beta-oxidação tem aquela mesma coisa lá. Cadeia dos produtores de elétrons, movimento de prótons, ATP, prótons. Para fazer os elétrons passarem pela cadeia dos produtores de elétrons, o oxigênio tem que estar lá, aceitando esses elétrons no final. E, aceitando esses elétrons, ele vira o quê? Água metabólica! Água metabólica. Então, essa água metabólica é basicamente a fonte da hidratação desses animais durante a fotossíntese. É a fonte da hidratação desses animais durante a fotossíntese. Nada mais que isso, porque eles não tomam água.
Ai, cara, esse cara é totalmente pirado, cara. Como que pode? E galera, tem dois tipos de hibernação. A hibernação que existe não é essa do urso pardo. Também tem a do esquilo do Ártico, que é bem mais extremista. E eu não trabalho com extremista, porque esse canal é com 100% conservador. E tem um lado. Tem um lado. A diferença entre a hibernação dos esquilos do Ártico e do urso é que os esquilos do Ártico, eles apresentam vários estágios de torpor. Então eles ficam um período curto de tempo em torpor, eles acordam, ficam no estágio chamado estágio de vigília, e nesse estágio de vigília ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar, ele vai fazer xixi, vai fazer suas excretas, vai tomar água e depois vai voltar no estágio de torpor. O esquilo do Ártico faz diversos torpores intercalados com estágios de acordado, estágios de vigília. E por que isso acontece? É por causa do seu tamanho, né, gente? O esquilo do Ártico é bem menor que o urso. Você consegue ver na tela que é bem bebezinho. Bem bebezinho. E por isso ele perde calor muito mais fácil, ele não consegue, né, manter o calor no corpo muito mais fácil, igual o urso tem muito gordura, e gordura é um bom isolante térmico. O metabolismo dele é muito mais rápido, o coraçãozinho dele bate muito mais rápido, porque ele é pequenininho. Apesar de ele ter menos células que o urso, as células dele são muito mais ativas. A do urso tem muito mais células, só que as células são mais vagabundas. Pelo metabolismo do esquilo do Ártico ser bem mais rápido, produz muito mais coisas tóxicas, radicais livres. Então esses radicais livres precisam ser sim excretados. Então por isso que ele precisa acordar. O urso ele não acorda. Não acorda. Ele não tem isso, ele dorme constantemente por alguns meses. E a diferença maior também é que o esquilo do Ártico é bem mais extremista, a hibernação. Então o batimento cardíaco dele vai para quase zero quando ele tá hibernando. Tipo quando ele tá em torpor, igual é tipo dele. O coração dele é vampiro! Esse vídeo também é uma homenagem a Ney Matogrosso. Vamos lá. Homenagem ao Ney Matogrosso. Daí você vai deixar essa parte do bagulho imbecil, né? Quais que foram outras adaptações no corpo do bicho para poder aguentar esse tempo dormindo aí? Então, o urso, como a gente falou, ele não precisa acordar pra mijar, basicamente. Porque a ureia, que é excretada pelos esquilos do Ártico, que também é excretada pelos ursos, no seu estado normal, ela surge através da degradação de aminoácidos, que realmente precisa degradar proteína, fazer proteína, blá blá blá. Só que nesse caso do urso, essa ureia que é produzida, ela é reutilizada para formar novos aminoácidos, então não acumula essa coisa tóxica no corpo do urso. Diferentemente dos esquilos, que realmente acumula esses radicais de amônia, que são extremamente tóxicos para o corpo do ser humaninho, do bichinho. E tem algumas outras adaptações evolutivas em mamíferos que ajudaram nessa manutenção do calor. Por exemplo, o tecido adiposo marrom, que nada, porque a gente tem o tecido adiposo normal, amarelos, e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo amarelo, ele fornece as moléculas de lipídios para quebra, para gerar compostos de reserva, e o tecido adiposo marrom, diferentemente, ele tem muita mitocôndria. Ele é marrom porque ele tem muito ferro na mitocôndria. E ele ajuda no processo de termogênese. Termogênese é o quê? Você gerar calor próprio. Nós humanos temos esse tecido adiposo marrom, mas somente durante a fase de bebê. E esse tecido adiposo marrom protege nossos órgãos vitais principais, tipo o coração. E o tecido adiposo marrom gera esses calorzinhos que ajudam a gerar esse aquecimento nesse animal hibernante, para ele não, como o esquilo do Ártico, chegar a 0 graus. E tem outras coisas que protegem também o bicho durante a hibernação deles. Enzimas antioxidantes. Proteger o sistema nervoso mesmo. Porque nesse momento o sistema nervoso tá mais fraquinho, tá mais diminuído. Então eles produzem algumas coisas tóxicas que não é legal, né? E outra coisa é que tem proteínas de choque que fazem com que as proteínas que fazem o metabolismo celular não sejam destruídas, mudem sua conformação por causa do frio ou do calor, né? Porque hibernação, como você acha, não ocorre só no frio, ocorre também no calor, mas é o nome de outro processo que é estivação. Também acontece no calor extremista. Né, Vinícius? Tem muitos outros bichos que fazem algum tipo de hibernação. Fala alguns, porque o Vinícius é mestre em bicho. Cutuca a formiga como ninguém e conhece bicho como na palma da sua mão. Então, alguns outros animais do deserto, por exemplo, que fazem isso são alguns moluscos, como caracóis, alguns anfíbios, tipo sapo, fazem hibernação também.
Morcego também faz. E também tem proteínas anti-apoptóticas. A apoptose é a morte celular. Que são proteínas que evitam a morte celular. Evitam das células de morrer. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né? E esse vídeo foi o tema do nosso seminário em Bioquímica 2, que a gente apresentou para a professora Edileuza Biscaia. E a gente já passou. Já passamos, com nota muito boa, sem sair a nota de segunda prova ainda. Yeah. Mas enfim. But we know that we passed. And that's it, my friends. Thank you for watching our videos. If you have any suggestion of themes, you put in the comments below. Thank you. And subscribe and activate the little bell. That's it, my friend. Bye! É isso, pessoal. Tchau, tchau, que esse canal falido voltou e agora é pra ficar. E ficando, a gente permanece. Permanecendo, a gente... Canta! E eu canto porque Porque o sim, instante existe. o instante existe. Tchau, tchau. Pau, 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 tica, pau, pau.